Vamos orar. Pedir que Deus nos dê graça nessa hora, nesse momento. E a nossa mente, nosso coração fica esclarecido a respeito disso, porque está na palavra de Deus. Pai, nós queremos agradecer por essa noite, por estarmos aqui. É um privilégio, é bom estarmos aqui e nós agradecemos por isso. E o que nós queremos fazer aqui não é por nossa própria conta, não é para satisfazer o nosso ego, não é para engrandecer, vanglória, nada disso. Simplesmente nós queremos aprofundar no seu projeto, naquilo que o Senhor quer. Meu Deus, que aquilo que o Senhor tem para a igreja nesses dias, que seja corrigido aquilo que está errado, seja acrescentado aquilo que falta, até mesmo tirado, Senhor, aquilo que não precisa estar. Então, nessa hora, nesse momento, quero pedir ao Senhor que dê graça, me dê graça para todos nós aqui, me dê graça para falar, graça para os irmãos ouvirem e poder entender todo o seu propósito a respeito desse assunto, ministérios, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua graça que é melhor do que a vida. Amém. 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 Foi mudado, né? Mais uma vez uma reforçada. Escola de discípulos. Até porque a gente entende que, na verdade, a igreja precisa ser constituída de discípulos. Né? Então, quem não é discípulo não faz parte da igreja. Né? Que a ordem de Jesus é ide, né? E fazei discípulos. Não crentes, não apenas crentes, mas discípulo. Discípulo, se a gente for resumir e falar, o que é ser discípulo? É mais do que ser um aluno, um aprendiz, é ser alguém comprometido com o seu mestre. Aquilo que ele ensinou, tudo que ele quer que se coloque em prática. O discípulo é alguém comprometido com tudo aquilo que Jesus falou, né? Que paga o preço por isso. Que não é fácil, né? Não é assim de graça, não é muito fácil, não. Mas é possível, porque é Ele mesmo que nos dá essa graça para ser discípulo. Amém? Então, ser discípulo não é nada fácil, mas é totalmente possível. Porque é Ele mesmo que concede essa capacidade para que a gente seja discípulo. Então, hoje, a igreja precisa ser uma igreja de discípulos, não de crentes, não de frequentadores de reuniões apenas, mas gente comprometida com o reino, comprometida com a palavra, comprometido com os irmãos, um comprometido com o outro, comprometido com a liderança. É isso que faz diferença. Né? Isso é um preço que se paga. Eu falo isso porque é uma experiência que eu tenho, né? E sei que outros que vocês têm também, que outros têm. E a gente quer continuar, não quer desistir não, não quer parar não. Ah, tá difícil, mas não vou parar não, vou continuar. Né? Então vamos lá. O ministério e os dons ministeriais é a lição de hoje. E a gente vai ver aqui logo de cara na introdução, antes de entrar na parte 1, depois vem a parte 2. É curto, né? A aula que é curta. Mas aqui tem uma introdução dizendo que há um chamado que é para todo cristão. Aqui ninguém pode fugir. Né? Esse chamado é para todos, não escapa a ninguém. Né? Ah, eu não tenho esse dom, não. Ah, eu não fui chamado para isso. Você foi chamado para isso, sim, Senhor, e você vai ter que viver isso. Né? Se você não viver isso, você está fora. Nós estamos fora. Então, lá em 2 Coríntios 5,18, diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus nos reconciliou com Ele, reconciliou os homens com Ele, por meio de Jesus Cristo. E o preço foi alto, a gente sabe disso. Não foi apenas palavras, mas o preço foi morte, o preço foi sangue, não é isso? Na cruz. Então houve uma reconciliação. Então Deus fez isso através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então a gente vai pensar o seguinte: assim como Deus me reconciliou com Ele, eu tenho esse ministério também de levar as pessoas à reconciliação. Então toda vez que eu percebo que há um problema, uma dificuldade, coisa assim entre irmãos, o meu trabalho, né, esse ministério tem que entrar em ação.
o ministério da reconciliação. Bem, gente, sem esse ministério ninguém vai entrar no reino dos céus. Se não exercermos esse ministério, não se entra na vida eterna. É sério. Estou falando pesado, mas é sério. Se eu, seja lá quem for, ocupe o cargo, ou tenha função tal, né? E é famoso, mas se ele não exercer o ministério da reconciliação, não vai herdar a vida eterna. Não vai. Então nós temos essa... E uma das coisas que o inimigo quer atrapalhar isso, esse ministério, a gente não exercer. Até que não tem medo de muitos ministérios, né? Mas o ministério da reconciliação, esse todos têm, esse todos devem ter, e esse todos têm que exercer. Fica claro isso? Né? Qual é o ministério que todos têm na igreja? O ministério da reconciliação. Então não fui chamado para jogar lenha na fogueira. Uma vez que eu detecto está vindo algum problema de relacionamento, uma coisa assim, eu não fui chamado para isso, fui chamado para trazer para o reconciliamento, para a reconciliação. Eu acho que é uma coisa clara, não precisa falar muito, né? E há chamados que não são para todos. Tá? Então, o primeiro é para todos, o segundo não é para todos. 1 Coríntios, a pergunta aí, ó, porventura são todos apóstolos? Não, né? Não são todos. A igreja, todos são apóstolos na igreja? Não é. São todos profetas? Também não. São todos doutores? Aqui só eu. E o Mar vive chamando de doutor. Mas é brincadeira, viu, gente? É brincadeira, viu? Então, são todos doutores ou mestres, né? Não, não são todos. São todos operadores de milagre? Também não. Então, alguns foram chamados para isso, mas não todos. Agora a gente está falando de o chamado que não é para todos. Há chamados que não são para todos. E Colossenses 4,17, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. O ministério que ele recebeu, ele tinha que atentar para isso e cumprir. Né? Então lá em Pinda, agora essa semana, passamos mais um pedaço, mais um trecho do estudo, né, desse assunto, e eu disse para os irmãos, olha, vai chegar a hora que eu quero saber de vocês, vou perguntar a vocês, você foi chamado para quê? O que você acha que você foi chamado? Um olhou para o outro assim, né? Mas é necessário, porque você tem que estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Você não deve estar no lugar onde Deus não quer que você esteja, onde Deus não te colocou. Então, onde Deus colocou você, ali você tem que ficar. Ali você tem que dar fruto, enraizar, dar fruto. Isso visando a edificação do corpo de Cristo. Não é para aparecer, não é para vanglória, não é para autossuficiência, nada disso. Simplesmente para edificar o corpo de Cristo. Amém? Eu disse isso, e isso serve para todos nós. Deus me chamou para quê? Qual o dom que eu recebi? Né? E nós estamos falando de, aqui a lição, ministério e os dons ministeriais. Né? A gente vai ver que aqueles homens que foram dados, e quando Jesus subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Apóstolo é dom, profeta é dom, pastor é dom, evangelista é dom, mestre é dom. Dons que foram dados para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Esses homens não foram chamados para fazer tudo. Tudo depende deles. Não foram chamados para isso. Nem o pastor. Foram chamados para equipar os santos, para que eles façam e aprendam a fazer e não dependa do ministério, seja do pastor ou qualquer outro ministério que seja. Mas nós somos também, assim, chamados para aprender a fazer o que Deus quer que cada um faça. Então a minha missão, falei para os irmãos, a minha missão aqui é levar vocês a isso. Descobrir para que Deus chamou vocês. Então eu sei para que Deus me chamou, estou consciente e estou fazendo de tudo possível para ser fiel nisso. Mas cada um precisa também. Como eu disse, não foi chamado para participar dos cultos no domingo à noite.
Aí no domingo à noite eu apareço de novo, né? Para estar junto com os irmãos. Não, não é só isso. Amém? Então há chamados que não são para todos, e o versículo está dizendo isso aí. Agora, a gente passando para a primeira parte aqui, o ministério de todos. Então, a gente sabe, acho que vocês sabem, que todo crente é um sacerdote. Amém? Todos somos sacerdotes. Não precisa ser paramentado, né? Nem católico deveria ser paramentado. O católico sabe que é, né? O sacerdote, ele tem que se paramentar. Existe toda aquela coisa lá que a gente conhece muito bem. Eu vim de lá, conheço muito bem como é que funciona. Então, lá o sacerdote é paramentado. Principalmente na hora missa, ele tem que estar com uma roupa especial. No meio evangélico também não chega tanto, mas também é, né? Geralmente o valor que se dá para o paletó e para a gravata é muito grande, né? É a ponto de você colocar ali um irmão, se ele estiver de terno, um irmãozinho ali de gravata, e colocar o outro pastor de camiseta assim, polo, e chega alguém, olha, ele vai dizer o que está de terno e paletó, aquele é o pastor. Chega a esse ponto, né? Mas não é assim. Não é assim. Então, o sacerdote, nós somos sacerdotes, pessoas comuns, pessoas que foram compradas com o sangue de Cristo e fomos feitos reino e sacerdotes para Deus e Pai. Amém? Todos somos sacerdotes, todos podemos ministrar a Deus. Eu não dependo de alguém para poder ministrar a Deus. Eu tenho que estar, se eu não estiver junto com Donizete, eu não posso orar a Deus, porque ele é sacerdote. Não existe isso, né? Todos nós podemos nos achegar a Deus, por quê? Por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Então nós achegamos a Ele, nos achegamos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós todos podemos fazer isso, porque somos todos sacerdotes. É o ministério de todos. E repito, sem roupa especial, nada disso. É do jeito que nós estamos aqui, somos todos sacerdotes. Amém? Acho que fica bem entendido também. A lição aqui me parece muito fácil, não tem nada complicado. Talvez alguma coisa nova entre, você vai, nossa, esse é novo, não sabia. E o que vem para reforçar, já sabia disso, a gente só reforça agora. E amém, né? Então, é uma lição fácil, mas que deveria estar lotado aqui hoje para ouvir o que nós estamos falando. Né? Sei que tem gente que não pode, sei que tem irmãos que não conseguem vir, tem seu motivo, que é justo, né? Mas também sei que alguns não dão muito valor, não. Né? Sei que alguns não valorizam, né? Essa questão do ensino, e a gente tem falado lá na Empinas, dois pilares da igreja, ensino e oração. Né? São duas coisas que não são muito levadas a sério. Né? Os irmãos me perdoem, não estou condenando nada disso, mas é um alerta, eu estou assim, chamando a atenção, porque é fato. É fato. Duas coisas que não podia, a gente tinha que querer, quem pode deve participar, ensino e oração, junto com os irmãos, estar ali, estar junto ali orando, isso faz toda a diferença, gente. Aí você pega Atos Apóstolos, você vai ver lá que começava assim, perseveravam no ensino dos apóstolos. Amém? Então, as terças-feiras, ao estarmos aqui, não é pouca coisa, não é porque o Flávio está falando, ou porque o Gilmar quer falar, porque o Donizete quer falar, porque é o João. Não importa isso. Eu venho orando, Deus, eu quero ouvir o Senhor falar hoje, seja lá quem for que vai falar. Né? Talvez você até goste mais de um do que o outro quando está falando, sem problema. Eu também existem as minhas preferências quando eu ouvi algum pregador, quando em algum encontro, eu tinha alguns que eu gostava mais de ouvir, mas não desprezava os outros, é claro, né? Eu não quero nem ouvir, quero ver isso aqui. Né? Ouvia todos e me identificava, às vezes, mais com um do que com o outro, é normal, sem problema isso, mas eu não podia cortar. Isso aí eu vou embora, não vou nem ouvir isso aí, porque eu vou esperar o dia que o outro vai rebaixar isso aí, gosto mais dele. Não, nada disso. Amém, gente? Então, nós vamos atentar para isso. E como sacerdotes, mais ainda,
Como discípulos, mais ainda. Como discípulo, o estudo da palavra é vital. Como discípulos, o ministério da oração é vital. Foi no momento de oração que estava orando lá, ali que de repente escutaram um vento, um barulho de um vento, né? E encheu a casa, de repente olha para a cabeça de cada um e as línguas de fogo. Eles estavam todos em oração. Irmãos, vamos parar e pensar bem nisso. Então, somos todos sacerdotes e como sacerdotes temos que atentar para os nossos compromissos com Deus, Jesus, os irmãos, aqueles que Deus colocou acima da gente, aqueles que Deus colocou ao nosso lado, um para com o outro, visando a igreja. Amém? Isso é sério, muito sério. Então, como sacerdote, já que nós estamos falando que é ministério de todos, sacerdote não podia falhar na obrigação dele. Amém? Sacerdote tinha que cumprir para aquilo que ele foi chamado. Nós somos chamados para todas essas coisas, né? E todos devem servir ao corpo. Você está aqui para servir o corpo. Não é para você, eu vou lá ver, talvez eu quero ver alguma coisa que eu goste. Não é assim. Quero ver alguma coisa que vai me edificar os irmãos, eu vou aprender, de repente eu vou ser corrigido, de repente vai ser acrescentado. Eu vou usar disso para ministrar para outros. Eu vou servir o corpo. Então, a nossa mentalidade é servir o corpo. Amém? Seja lá onde Deus me colocou, na posição onde Deus me colocou, a minha intenção é servir o corpo. Se não for para isso, perde totalmente o valor. Então você vem aqui na terça-feira, vem com essa ideia, eu estou indo para servir o corpo. Não estou indo para agradar o pastor Gilmar ou aqueles 4 irmãos, não estou indo para agradar eles. Primeiramente, vou para Deus. E também para abençoar eles e nos abençoar um ao outro. Está vendo? É um conjunto, está ali tudo junto, é um pacote, nada pode fugir, não tem ponta solta, não pode ter ponta solta. Quando tem ponta solta, gente, fica difícil, né? Alguma coisa fica solta. É igual uma instalação elétrica, quando tem um fio solto ali, e você, nossa, aquela lâmpada não acende. Tem que procurar onde está o problema, ou dentro do carro, ou no carro, né? E o carro não liga. Aí você chama o mecânico, vai lá, de repente um fiozinho que estava solto. O motor não liga. Gente, na igreja é assim também. Um fiozinho solto. A igreja já começa a ficar atrapalhada. Amém? Eu repito, não estou falando isso para pegar no pé, para encostar na igreja. Não, mas nesses dias, Deus tem colocado uma coisa no meu coração, na minha mente. Eu estou colocando os irmãos em Pinda, chegando firme mesmo com eles. Gente, é isso. É assim que tem que ser, né? Se não for assim, não adianta. Nós queremos avivamento, nós queremos de Deus agir curando, nós queremos milagre. Aí você vai olhar lá para Atos dos Apóstolos, você vai ver qual era o resultado de como a igreja vivia. Pega toda a maneira como a igreja vivia ali e você vai ver o resultado depois. Então não existe aquele resultado se viver de uma forma diferente. Amém? Então isso é interessantíssimo isso. Existe um preço a ser pago. Amém, gente? É assim, é desse jeito. E existe um momento que você está triste, cansado, desanimado, frustrado, mas nenhuma coisa justifica quando você você retroceder. Nada justifica retroceder, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nada nos separará, nem a perseguição, nada nos separará do amor de Cristo. Então, se retroceder, a palavra de Deus fala, eu já não sinto prazer nele. Então, todos devem servir ao corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres,
e todos temos bebido de um espírito. Pode passar. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Amém? Então no nosso corpo está tudo aqui. O pé não está brigando com a mão. Amém? E quando eu preciso andar, eu não ando com as mãos, eu ando com os pés. E as mãos não reclamam por isso. E nem o olho, eu não enxergo com o ouvido, eu enxergo com o olho. E o meu ouvido não fica brigando com o olho. Eu queria enxergar também. Não, o papel é ouvir. E o olho é enxergar. Né? E se eu preciso pegar alguma coisa, eu não estico o pé, eu pego com o pé, eu pego com a mão, a função da mão. Amém, gente? Olha que maravilha. Olha que maravilha isso. Aí, o corpo humano, e Deus fez a igreja, Deus preparou a igreja olhando para o corpo humano. Amém? Tudo funcionando. Aqui tem um cérebro que dá comando. Nós temos um cérebro também, que é Cristo, um cabeça que é Cristo comandando todo o corpo. E cada um como membro desse corpo funcionando para a edificação do corpo de Cristo. Ele no comando geral, né? Usando ali apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para coordenar esse corpo, para levar os membros à estatura do varão perfeito, à perfeição. Gente, isso é maravilhoso. Isso é bom demais. E bobo do pastor, é bobo do apóstolo, bobo de qualquer ministério que se eu sou tal, e tem que sentar em cima para todo mundo me ver. Bobeira é isso. Você foi chamado para servir, para trabalhar. Ministério significa serviço. Quando eu pergunto para você qual é o seu ministério, eu estou perguntando qual é o seu serviço. E parece que falar serviço é uma palavra mais pobre, mais simples, né? Serviço? Ministério é mais chique. Mas ministério nada mais, nada menos que serviço. Servir. Né? Amém? Então a gente está lendo aqui esse texto, né? A maneira como Deus fez tudo isso, tudo no seu devido lugar, gente. E ninguém passa na frente. Aí se vocês vão falar comigo, eu não vou abrir o olho para poder escutar vocês. Eu vou escutar pelo ouvido. Não é? É assim que funciona. E funciona maravilhosamente bem. Agora imagina, se todo o corpo fosse olho. Não é estranho? Todo o corpo fosse olho. Tivesse só essa função. Nem corpo seria, né? Seria alguma coisa esquisita, não é isso? O pessoal conta até uma piada aí, eu escrevi no meio de igreja que eu vi, que nasceu um corpo e era só a orelha. É brincadeira, só para ilustrar, acho que foi dentro desse assunto. Nasceu um corpo e o corpo era só a orelha. E foram falar com a orelha. E a orelha ali não respondia, o pessoal gritava. Não adianta gritar que é surdo. Não adianta ficar gritando com a orelha que ele nasceu surdo. Quer dizer, nasceu só a orelha e não escutava ainda por cima. Piorou, né? Então, gente, olha a maravilha que é o corpo. E olha isso para a igreja. Então você foi chamado, qual é o meu lugar? Deus me chamou para quê? Qual é o dom que eu recebi? O que Deus quer que eu faça? Eu vou esperar o tempo passar? Não, meu irmão. Começa a orar, começa a buscar Deus, começa a estar perto daqueles que Deus colocou para fazer você crescer. Amém? Ai de mim se eu não trabalhar nesse sentido, diga que eu vou prestar conta para Deus. Deus vai, você não trabalhou para edificar a igreja, para levar amadurecimento, para levar a estatura do varão perfeito. Você só pregava no domingo e ficou só nisso? Não. Você tem que levar o irmão a saber o lugar dele.
A mão sabe o lugar dela, os dedos sabem, o ouvido sabe, o olho sabe, o nariz sabe, os pés sabem, tudo está no seu lugar. E quando um falha, é complicado, né? Todo o corpo sente. Não é assim? Já mudou, né, Rafinha? Mudou? Pode mudar? A esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado de uns para com os outros. Aqui a menção aqui é de 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 27, e não, até falei para a Rafa, não vou ler tudo não, para não tomar muito tempo. O versículo 17, você pode colocar? É esse? É esse mesmo? 17? É esse agora? Esse é o 17, Rafinha? Ainda. Eu vou só ler o 17 para a gente ganhar tempo. É esse mesmo. Eu já até adiantei. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição, né? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Obrigado. Então, eu já falei em cima disso, mas essa é a verdade. Então, se todo o corpo é olho, como é que faz? Se todo o corpo é ouvido, como é que faz? Não. Mas Deus ordenou tudo certinho para que o corpo funcione muito bem. É assim na igreja também. As pessoas têm funções diferentes, mas todas devem ser úteis. É diferente, mas todas são úteis. Ninguém é inútil. Todas são úteis na igreja. Então você foi chamado para aqui, você está fazendo o quê? Né? E diga de passagem que todos os homens que tiveram ministérios assim, relevantes na Bíblia foram homens que foram treinados por outros. Né? Foram discípulos de alguém. Né? Elias, Eliseu é um caso. Eliseu era discípulo de Elias, andavam juntos, foi aprendendo o que Elias foi ensinando para ele. Josué, Moisés, Josué é discípulo de Moisés, né? Tanto é quando depois, quando ia embora, o discípulo ficava no lugar. Josué ficou no lugar de Moisés, Eliseu ficou no lugar de Elias, mas havia um aprendizado, né? Então, não se transforma num profeta da noite para o dia, né? Mas foi alguém preparado, treinado. E diga de passagem, vamos lá para o Novo Testamento, os discípulos de Jesus. O tempo que levaram para estar juntos, andando junto com ele, vendo tudo que ele fazia, tudo que ele ensinava, né? Ele pensou assim, eu vou embora, eu vou voltar para o Pai, mas eu tenho que deixar aqui homens que saibam o que tem que ser feito. Imagina se ele vem e prega o sermão da montanha, blá, 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 aí, e se isola sozinho, de vez em quando vê um, de vez em quando vê outro, e vou morrer, morre e vai embora. Aí fica um olhando para o outro, e aí, o que a gente faz? Mas estavam muito bem treinados, muito bem preparados no seu ministério, Pedro e todos os demais ali, né? Aí o que a gente faz quando você tem uma pregação onde se converte mais ou menos 3.000 pessoas? O que você faz com 3.000 pessoas, gente? Pelo amor de Deus, dá até arrepio. E a gente acha maravilhoso, nossa, que maravilha, que legal, tá?
Maravilhoso. Mas o que você vai fazer com 3.000 pessoas? Então tinha homens preparados ali para cuidar dessa gente. Amém? Não só os 12, mas mais gente preparada, treinada para cuidar desse pessoal todo, gente. E esse pessoal falou para Pedro: irmãos, o que nós temos que fazer? Mas tinha ali Pedro, como discípulo, bem formado, apóstolo, e que funcionava também como pastor em Jerusalém, né? Estava ali, mas sabia o que tinha que fazer. O mestre deixou preparado aqueles homens. E é a nossa função hoje também, preparar aqueles que estão perto de nós, preparar aqueles que se achegam, e você tem que ter a resposta. Você é discípulo de quem? Quem que discipula você? Eu sou discípulo de Jesus. Gente, isso é muito fácil. Eu já vi gente falar: eu sou discípulo de Jesus. Gente, é a coisa mais fácil. Mas depois, na prática, é bem difícil. Porque as coisas começam a não dar muito certo. Não que o discipulador é perfeito, você não vai errar mais. Não, não. Mas é que o princípio da submissão é honrado por Deus. Amém? Então, para se chegar a um ministério abençoado, se não for discípulo, não chega. Eu pego os exemplos bíblicos, tanto do Velho como do Novo Testamento. Eles chegaram porque foram discípulos. Judas não chegou porque acabou traindo, vendendo o mestre e foi se enforcar. Não foi? Então, o caminho é esse, o processo é esse. Eu sei que tem gente que não gosta disso. Você prestar conta, você ouvir, você sentar e perguntar: ó, o que faremos, irmãos? O que eu tenho que fazer, irmão? Né? Já é mais difícil, mas é o princípio bíblico. E Deus colocou no meu coração isso: a igreja vai sim ser restaurada, renovada, avivada, santificada, mas tem um caminho para ser seguido. Tudo na vida é assim. Você entra numa fábrica, tem as condições. Não é? Você entra na escola, tem todas as condições para você continuar na escola ali. Você vai casar, tem condições. Desde o princípio, desde quando você começa um relacionamento com alguém, já existem as condições. Se aquelas condições não foram observadas, se as etapas foram queimadas, pode saber que futuramente se você vai sofrer problemas que não precisava sofrer, porque as condições não foram cumpridas. Tudo na vida é assim, é ou não é? Por isso que estamos falando em escola de discípulos, né? Eu sou discípulo de quem? Você é discípulo de quem? Todos têm que ser discípulo de alguém. E se na igreja existem alguns pastores, uns se submetem ao outro, é uma equipe e ninguém manda mais do que o outro. Não tem isso. Nem questão de mandar tem, né? Mas é uma equipe onde um se submete ao outro, um ouve o outro, antes de decidir, vai perguntar: como que a gente faz? Como a gente faz, irmãos? Né? É o princípio da submissão, da humildade, da simplicidade. Amém? Porque se der errado, todos erraram junto. Se der certo, aleluia. A glória para Deus, a alegria para todos nós. Amém? É assim que funciona. Dentro de casa não funciona assim. Ai do filho, ou ai dos filhos que não quer ouvir o pai, que não quer ouvir a mãe. Não, porque eu vou fazer. Não, porque vai ser assim. Tá, então vai. Aí quando acaba, se arrebenta todo, vem querendo que o pai conserte depois. Querendo que o pai ajude, que o pai resolva. Né? Mas é necessário ouvir. É necessário que todo pai sente com o filho, ore com ele, coloque a mão na cabeça dele. Em todos os investimentos, em todo o propósito da vida. Trabalho, seja lá o que for, igreja, o pai tem que impor as mãos sobre os filhos e dizer: Senhor, que ele descubra onde o Senhor colocou na igreja. Não é papel somente de pastor, ou da liderança, mas de um pai bem formado, de um pai amadurecido, de um pai que tem estrutura. Amém? E a igreja funciona assim. E quando um filho, estou falando assim, que a gente está acompanhando, vendo um caso, e quando um filho parte para um relacionamento, pensando em namoro, casamento, o pai, como sacerdote, senta com o filho e procura saber tudo. E conscientizar a respeito de tudo. Porque talvez seja o maior investimento que ele vai fazer. Ele vai entrar na vida de uma pessoa. Ele vai formar uma família. Tem que ser bem formado, tem que ser bem direcionado. Nada melhor do que o pai para fazer isso. E lá em Pena tem um cara assim: eu vou cobrar esse pai para fazer isso. Né?
Não deixa, o pastor da igreja vai ter que fazer isso. Não, o líder vai ter que fazer isso. Começa pelo pai em casa. Oração, sentar junto, abraçar. Filho, eu errei aqui, ó. Não faça isso porque você vai errar aqui também. Não, mas ministério, você está falando de escola de discípulos. Está tudo junto. Não dá para separar. Amém? Quero dizer para cada irmão, para cada homem que está aqui, você quer ter um ministério ungido, abençoado, quer que Deus te use, quer colocar as mãos e ver as coisas acontecer? Seja discípulo. Amém? Se submeta, seja discípulo, escute, receba conselho, caminhe nessa direção. Você vai ver, Deus vai honrar. Amém? Deus vai honrar. É o caminho. Não tem outro caminho, gente. Não tem. Se a gente quiser fazer a experiência, é melhor não fazer, não faz não. Experiência de fazer o contrário, não faça. Faça o certo, tá? Para aquilo que Deus está querendo. Amém? Então as pessoas têm função diferente, mas todos devem ser úteis, como eu falei aqui, né? Parte 2, não quero passar da hora. Os dons ministeriais, nem todos têm os dons ministeriais. É os dons que nós acabamos de falar. Nem todos são apóstolos, né? São todos apóstolos? Não. São todos pastores? Não. Profeta? Não. Evangelista? Não. Mestre? Não. A gente vai ver, vai ficar claro. Toda essa coisa vai ficar claro. A gente vai entrar assim, né? Por isso que ele é muito simples e fácil de entender. Nem todos têm os dons ministeriais, tá? Não é difícil de entender. E quem tem, não tem todos os dons. Eu sou pastor, mas eu não tenho todos os dons. Sim? Eu não tenho dom de curar. Eu não tenho dom de milagre. Apesar de ser pastor, estou falando de mim, mas pode ser qualquer outro, né? Ele é pastor, tudo, mas ele não tem o dom da cura. Isso é vergonhoso? Não. Deus não quis dar. Uai. Talvez Deus deu o dom da cura para um irmãozinho que está ali, está sentado na cadeira, sempre ali, e recebeu o dom da cura, mas o pastor não recebeu. Tá certo isso? Amém? Eu sempre falo isso para os irmãos, se um dia se eu souber que aqui tem um irmão, lá no grupo lá, se eu souber que tem um irmão que tem um dom de cura, e alguém vem pedir, pastor, vamos lá para a gente orar, o irmão está doente. Se eu souber que o irmão está ali, o irmão pode ir, leva o irmão no meu lugar, vai ser muito melhor do que eu. Ele vai impor as mãos e vai acontecer a cura. Porque eu não tenho o dom da cura. Mas você não pode ir lá orar também? Posso, até posso. Não tem problema. Mas eu vou aproveitar aquele que tem o dom da cura. Está dando para entender o que eu estou tentando explicar? Amém? Então, e quem tem o dom ministerial não significa que tem todos os dons. Não tem todos os dons. Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Amém? Então, esses homens não significa que esses homens têm todos os dons. Bem entendido, né? Tem pastor que tem dom para ensinar. A gente pega um pouquinho à frente aqui que fica mais claro, né? Dom para ensinar. Tem pastor que tem assim, aquele dom para orar. Quando ora, gente, você para de orar para acompanhar a oração. Porque a unção da oração é maravilhosa. E assim, não dá para a gente entrar em tanto detalhe aqui, senão a gente vai extrapolar o horário, né? Bastante coisa, bastante detalhe. Mas assim, o essencial a gente sabendo já está bom. Depois a gente vai descobrindo mais coisas, vai aprendendo mais coisas, e depois vocês podem ensinar para outros também. Tá? Então, é necessário que a gente atente para isso. E veja essas coisas. Né? Embora alguns possam acumular ofícios, 1 Timóteo 2,7, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído o quê? Pregador, apóstolo e doutor, ou seja, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quem está falando isso? Paulo. Então ele está dizendo, eu fui constituído, na verdade, ele não tinha problema em falar isso, ele não estava se vangloriando.
Quando uma pessoa fala assim, eu tenho dom, ministério e tal, com humildade, com simplicidade, não há problema nisso. Né? O ruim é quando a pessoa fala se vangloriando, se achando. Nem é dela, recebeu. E está se vangloriando. Então Paulo fala, eu fui constituído pregador, apóstolo, né? E mestre dos gentios. 3 coisas. Ele pregava, ele ia, que apóstolo é enviado, né? Enviado, e era o mestre, ensinava. Ele ensinava, tinha essas 3 coisas aí. Ele acumulava isso. E 2 Timóteo 11, olha só, confirmando. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então, 1 Timóteo falou isso, e na segunda carta Timóteo também falou isso. Pregador, apóstolo, mestre, ou seja, doutor. Ele acumulava essas 3 coisas ali. Por isso que está dizendo aqui, embora alguns possam acumular ofícios. Os dons ministeriais não são de todos. Mais uma vez, repetindo. São os dons ministeriais que não são de todos, são para aperfeiçoar os santos, para que eles exerçam o ministério que é de todos. Amém? Então, esses ministérios, esses dons ministeriais, que não são de todos, trabalha para aperfeiçoar os santos, para levar os santos a exercer o ministério que é de todos. O ministério que cada um recebeu. Então essa é a minha função. E ajudar o irmão a descobrir o que Deus deu para ele fazer. Por mais simples que seja, é bom que ele seja instruído, treinado. E uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre falo para os irmãos, quando foram escolher os diáconos, e a função parece muito simples, mas olha a credencial de alguém para ser diácono. Então, os apóstolos falaram, escolher entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Para quê? Para servir a mesa, meu irmão. Eu acho engraçado isso, no bom sentido. Para servir a mesa tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter sabedoria, tem que ter boa reputação. Oh, meu Deus, o que é isso? Ah, mas servir comida precisa disso? Precisa, porque se não tiver cheio do Espírito, ele briga por qualquer coisa, se ele for contrariado, ele briga, ele arruma confusão. E quem está cheio do Espírito não arruma confusão. Ele pode ser contrariado, corrigido, mas não arruma confusão, porque está cheio de sabedoria, está cheio do Espírito de Deus. Dá para entender isso? Quando eu entendi isso, assim, meu Deus, como é que pode isso? Ah, cheio do Espírito para pregar. Cheio de sabedoria para pregar. Cheio do Espírito para ministrar cura, milagre. Não, gente, não é só isso. É isso também, mas até para servir a comida tem que estar cheio do Espírito de Deus. Amém? Pegaram aí? Para fazer a coisa simples, é necessário estar cheio do Espírito de Deus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, porque Deus não quer que faça de qualquer jeito, e não quer que qualquer um faça. É necessário que esteja comprometidíssimo com Deus. Faz toda a diferença. No mais simples possível. Alguém que vai varrer o chão, limpar o chão, é preciso que seja alguém que está cheio do Espírito, sim, irmão. Senão ele faz meio, ai, puxa vida, ninguém tem que fazer para mim. Aí eu que vou ter que fazer de novo hoje. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Vai reclamar, velho. Ai, sabe, tá aquele banheiro sujo aí, eu que vou limpar de novo. E por aí vai. Então é necessário, nas mínimas tarefas, estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio de sabedoria. Ser de boa reputação. Não, aquele irmão sabe. Amém? Deus sabe, os irmãos sabem, o diabo sabe quem é você. Amém, gente? Acho que eu estou conseguindo mostrar aqui que tem que ser mostrado. Né? Então,
para que todos exerçam um ministério que é de todos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o irmão que eu vou preparar, olha o que ele vai fazer depois. É para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, você, irmãozinho, o irmãozinho que chegou hoje, vai chegar amanhã, ele está sendo preparado para a edificação do corpo de Cristo. Ele não vai ficar sentado na cadeira a vida toda, ele não vai ser alguém que só participa de culto domingo. Não. Deus vai levantá-lo para servir o corpo de Cristo. Talvez servindo a mesa ou qualquer outra coisa que seja. No Senhor é para abençoar, é para edificar o corpo. Por mais simples que seja a tarefa. Amém? E isso tem um valor enorme. E há uma medida do que os dons ministeriais transmitem aos santos que todos devem fazer. Vamos lá. O envio. Apóstolo significa enviado. Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Então, nós estamos ensinando os irmãos, enviando os irmãos. O irmão não é apóstolo, que a palavra apóstolo significa enviado. Mas mesmo assim, você pode ser enviado para fazer alguma coisa, para servir. Estão entendendo? Então o fato de eu posso não ser apóstolo, mas ser enviado para fazer alguma coisa. Então, os dons ministeriais estão levando a igreja a isso. Né? Ensinar os irmãos, ó, é preciso ir pregar. Ah, fulano de tal, não vai lá e prega. Prega para ele lá, ensina. Eu estou enviando você. Amém? Então alguém fala, olha, eu conheci uma pessoa assim, assado, e tá, não. Vai lá e ministra para ela. Ministra o propósito de Deus, ministra o conselho de Deus. Não vai ministrar o que você pensa, o que você acha, eu sou contra isso, sou contra aquilo, não é isso. Vai ministrar o propósito de Deus para ela, porque você vai dar conta disso. Né? Então eu envio a pessoa. Então a minha tarefa como pastor, tarefa dos pastores, dos dons ministeriais, mandar alguém, enviar alguém. Aí eu pego, mando alguém. Amém? Envio. Profecia, 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Mas são todos profetas? Não. Mas todos podem profetizar? Podem. O profeta é alguém especialista, é alguém, né? Foi ungido para ser profeta, ele é profeta. Mas a igreja pode ter o espírito profético também. Todos podem profetizar. Numa reunião, todos, quem que Deus quiser usar, usa, mesmo não sendo profeta, para profetizar. Mas tem um e outro ali que é profeta. Amém? É profeta. Dá para entender isso? E nós temos que incentivar isso. Tem que profetizar. Tem que declarar, profetizar. Você pega a própria palavra de Deus e dizer o que está escrito. É isso que Deus vai fazer. A terra vai se encher da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E isso vai acontecer. Isso é uma palavra profética. E os irmãos precisam aprender a profetizar assim. Ou vai ficar, não sei, do jeito que está indo as coisas, sei não, viu? Eu já estou meio desanimado. Não é para ir. Então, numa reunião, a profecia tem que aparecer. Deus vai fazer. Está escrito aqui. Não estou sentindo, mas vai acontecer. Ensinar os irmãos a profetizar. Amém, gente? Numa reunião simples, numa casa, numa reunião aqui, e vai profetizar um cântico profético, e vai. Aliás, toda a igreja deveria parar quando uma profecia está acontecendo. Seja lá quem for que Deus estiver usando. Amém? E se for alguma coisa carnal, a gente está observando para saber se está vindo de Deus ou não, né?
Mas imagina uma igreja que todos são discípulos. Ninguém segura. Né? Ninguém vai segurar. Então, eu preciso ensinar os irmãos a profetizarem. Às vezes a gente faz reunião, você olha para a cara do irmão e ele está assim. Aquele cântico, né? Você cantando ali, o irmão tocando. Eu sei isso porque acontece assim, né? Já aconteceu. Né? Aí você olha para o irmão tá. Que negócio é esse? Que negócio esquisito é esse? Né? Você veio aqui, meu irmão, para você se levantar, profetizar, declarar o que é que Deus vai fazer. Ai, irmão, eu estou sentindo muito legal. Então se levanta que nós vamos orar para você agora. Nada justifica você dizer, legal, profetizando. Aí todo mundo fica olhando para a cara do irmão que está ali, quase que colocando o rosto entre as pernas, ou no meio da Bíblia. Então, semana passada, domingo, eu falei, irmãos, vocês podem esperar, viu? Falei para o meu irmão, ó, você espere. Pode acontecer de alguém ir lá no meu serviço me chamando para orar, sabe o que eu vou fazer? Vai lá na casa da Silvana, que ela acabou de sair e foi embora, tá? Ela está de folga, ela está de folga na casa dela, leva ela para orar. Eu estou aqui, não vou sair agora, estou trabalhando, não vou poder sair agora. Leva ela. Irmão, isso é errado não, senhor. Estou colocando para trabalhar alguém que faz tempo que está na igreja e que às vezes ainda não aprendeu, porque eu não estou levando. E Jesus enviou de 2 a 2 e ficou só pensando, vamos ver como é que eles vão fazer. Mandou de 2 a 2 e eles foram e voltaram felizes. Precisa de ver como é que o demônio submete no seu nome. Maravilha, né? Jesus, olha, eu vi Satanás cair como um raio. Né? E depois eu olho e você não fica muito alegre, não, por os demônios submetem a você, mas se alegre porque o nome de você está escrito lá nos céus, escrito no livro da vida. Né? A motivação maior era essa, né? Mas ele enfiou de 2 a 2, mandou ir, vamos fazer. E eles sabiam, eles estavam sempre juntos e vendo como que Jesus fazia, como é que Jesus abordava. E a gente aprende assim, né? É vendo alguém fazer. Um filho aprende, vê o pai fazendo, ele faz também. Vou fazer igual meu pai. Né? E sabe que dá certo, ele vai fazer. Olha, por isso que a responsabilidade de quem está à frente, quem está cuidando, quem está do lado, a responsabilidade é muito grande, gente. É muito grande. Né? Aí eu falei, assim, eu falei para minha irmã, se prepara, se chegar esse dia, eu vou fazer isso. Ó, não vou orar lá, não. Não vou largar meu serviço, não vou não. Vai pegar a Silvana lá, que é o nome dela é Silvana. Se ela ouvir depois daqui. Ah, você vai falar de mim lá, né? Falei. Eu vou lá e pega ela que está de folga, ela leva ela para orar lá, que vai ser, talvez vai ser melhor do que eu. E por que não? Amém, gente? Aleluia, glória a Deus. Assim não fica sobrando só para mim. Não só... Vocês já viram, já prestaram atenção? Expulsão um demônio, tem que buscar pastor. Cura, tem que buscar pastor. Não sei o que buscar pastor. Não sei o que buscar pastor. Não. Pode buscar o Tião, pode buscar o Pedro, pode buscar o Jales, pode buscar qualquer um de vocês, gente. Por isso nós temos que se preparar. Vai lá. Ó, tem um demoniado lá. Só o pastor. Mas por que só o pastor? Se você estiver cheio do Espírito, pode ir. Amém? Aleluia. Eu falei lá, ó, gente. Talvez vai chegar o dia que você vai ligar para mim, não consegue falar comigo. Vai procurar outro irmão lá que é pastor junto comigo lá, o Edson. Não acha na casa dele. Aí Deus vai assim, é para você ir. Você não conseguiu falar com nenhum dos dois. É você que vai. Então eu falei, irmão, então se trata de se preparar desde já, tá? Fique preparado desde já que é você que vai. É assim que tem que funcionar, gente. Então, toda a carga em cima de um ministério errado, antibíblico. Aí você lembra lá de Moisés, né? Na época de Moisés lá atendendo o povo debaixo do sol, aquela filha enorme. Aí tinha que ter um sogro abençoado, né? Aparece o sogro, rapaz, o que você está fazendo, cara? Você é doido, você vai morrer desse jeito. Fica atendendo um por um. Separa aí. Homens valorosos, se não me engano, foram 70 nessa escolha, né? Pega 70 homens. Homens em que há o Espírito de Deus. Chama esses homens aí e põe eles para atender o povo. A causa que é muito difícil, eles vão trazer para você. Mas as causas fáceis, eles resolvem para você. Dá para entender, gente? Dá para entender, Pedro? Tá? Amém? Tá vendo como é que é as coisas?
É bom, é gostoso. É muito gostoso saber que você está preparando alguém, está ensinando alguém, você está enviando alguém. Missões pequenas, missões curtas, missões fáceis. Você enviando esse alguém. É o seu discípulo, você é o discipulador dele, está fazendo isso. É muito bom, isso é gostoso. Aí ele olha para você, alguém fez isso comigo também, por isso que eu estou fazendo com você. A gente tem que aprender essas coisas. É bom demais. É saudável. Amém? É a igreja de discípulos, onde todos são sacerdotes, onde todos estão sendo treinados e ninguém faz assim na cabeça. Gente, eu não me arrisco a fazer nada na minha própria cabeça. Toda vez que fazer uma coisa na cidade, chamo os irmãos, converso com o irmão que me ajuda lá, depois reúno todo mundo e diz aí, gente, não, nosso propósito é isso aqui, ó. Vamos fazer um esquema aqui de reunião, vai ser assim, assim, assado. Tudo bem? Tá bom para vocês? Tranquilo? Ninguém vai ser prejudicado? Não, ninguém vai ser prejudicado. Então, amém, vamos tocar para frente. É bom, é saudável, é gostoso, né? E um se submete ao outro. Vamos lá, evangelismo, Efésios 6,15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Todos calçados os pés com o evangelho da paz. Fala do evangelho, vai, onde você estiver. Lá na sua casa, onde for. Está na rua, não brigue, não xingue. O cara passou com você de carro voando, cortou na sua frente. Não xingue. Esteja com o pé calçado com o evangelho da paz. Amém, gente? Eu preciso aprender isso também. Estou falando de coisa que eu preciso aprender. Dá raiva, dá. Você vê essas burradas que é feita aí fora, dá raiva, dá vontade de xingar, fala um monte de coisa. Dá ou não dá? Dá vontade. Mas eu preciso entender que eu estou com os pés calçados com o evangelho da paz. Amém, gente? Aí eu faço ao contrário, arriscado o carro parar e eu levar uma boa. Falando um negócio bem pesado para um tiro. E daí? Eu tenho que usar o evangelho, estou cansado do evangelho da paz. Ah, passou, puxa, o cara falou um negócio desse. Ai, Deus, cuida dele para não se matar e não matar ninguém. E se converter. Eu tenho que ensinar todos os irmãos que é preciso estar calçado com o evangelho da paz. Evangelho da paz. Aconteceu alguma coisa errada? Ai, puxa vida, esse negócio não dá certo, eu estou atrasado, isso aqui. E me fala uma palavra torpe ainda. Eu falei assim, ô discípulozinho, não sei de onde. Na fala, matava a palavra torpe, gente. E fala perto dos outros. E tem gente que escuta aquilo, caramba. É todo dia tem oração. Né? Os pés calçados com o evangelho da paz. Quando alguma coisa não dá certo errado, você está no evangelho da paz. Precisamos aprender isso. Fazer a diferença. O pastoreio, o cuidado mútuo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Um precisa cuidar do outro, ensinar o outro. Não, irmão, não é assim, irmão, não pode fazer assim. Não vamos dar vazão para isso. Vamos corrigir isso, vamos fazer o certo. Né? Aí está entrando até o Ministério da Reconciliação e por aí vai. Então, ensinar irmão pastorear outro irmão. Ainda que esse irmão não seja pastor, mas ele pastoreia. O pai não tem que pastorear o filho? Tem ou não tem? Quem é pai pastoreia o filho, os filhos. Tem ou não tem? Então, os irmãos precisam um pastorear o outro. O irmão está lá, desanimado. Não, irmão, não é assim, irmão. Precisa levantar a cabeça. O irmão está chateado, o irmão está, não, irmão. Vamos mudar isso, vamos mudar isso. Não vamos perder a glória de Deus por causa dessas coisas. E pastorear, cuidar. Não, irmão, vamos chamar o pastor. Não sei o que está assim, vamos chamar o pastor. Para um pouquinho. Faz o seu trabalho ali. Essa é a nossa missão. Nós temos que ensinar irmão a pastorear os irmãos. Já pensou que bênção, que alívio, que tranquilidade? Sim ou não? Amém? Então eu estou falando aqui de coisas que os dons ministeriais transmitem aos santos para que os santos façam. Né? Eles são enviados, mesmo sendo apóstolos, eles profetizam não sendo profetas, eles evangelizam não sendo evangelistas, eles pastoreiam não sendo pastores, mas tem que aprender a fazer todas essas coisas. E, por último, o ensino. Hebreus 5,12. Esse não? Hebreus 5,12. Estou apressado aqui, Rafinha. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar
quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Gente, é preciso todas essas coisas já sendo colocadas em prática, vivendo isso. Não precisamos mais de leite. Leite vai precisar quem vai chegar. Eu vou dar leite para ele, vou ensinar. Mas eu já estou comendo alimento sólido. Eu já estou aguentando o tranco aqui. Tem que ficar de pé. Porque vai chegar alguém que eu vou ter que dar o leite espiritual. Amém? Está dando para entender? Eu vou ensinar. O escritor aos Hebreus está chamando a atenção. Peraí, o que está acontecendo com vocês? Já era para você estar tomando alimento sólido, né? Estão necessitando de leite ainda, não precisa de mantimento, de coisa sólida. Então, nós precisamos aqui exercer isso. Colossenses 3,16, Rafinha, está aí? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Amém, irmãos? Ensinando uns aos outros. Ah, não, quem tem que ensinar é o Donizete. Vou levar você para o Donizete ensinar você. Hoje eu vou ensinar você. Ensina, aprende, meu irmão, ensina. Coisas que você não souber, você pode vir me perguntar, olha, o que eu falo para ele lá? É uma questão assim. Funciona assim. Amém? Deu para entender? Então, olha só, isso sendo colocado, se isso for colocado em prática, você vai ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Deus não vai resistir. O diabo não vai conseguir atrapalhar, né? E a igreja vai transbordar. Amém, irmãos? Então é isso aqui. Enviar, profetizar, evangelizar, pastorear, ensinar. Trabalho de todos nós. Eu preciso ensinar os irmãos a fazerem isso. Irmão, vai lá, pastoreie. Mas eu não sou pastor. Aí vai lá e pastoreia assim mesmo. Chega lá e dá aquele abraço. Eu vim aqui para te dar um abraço. Isso é pastorear ou não é?